Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você e de casa informações sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. Hoje eu tenho o prazer de conversar novamente com a advogada Zilmara Alencar, e a gente vai conversar sobre a MP 936, que virou a Lei 10.420. Olá, Zilmara, como vai? Olá, Carla, tudo bem? Como é que tá aí em Petrópolis? Tudo ótimo. Os dias de primavera estão ficando quentes. Bem Mas quente, né? aí em Brasília, imagino que já esteja seco, não é isso? A gente tem, geralmente, no final de setembro, nós temos dois ou três dias de chuva, que chama-se a chuva do caju, e depois a umidade baixa, é uma secura total, mas o calor a gente tem tanto na área política, véspera de eleições municipais, onde o calor aflora, e também no calor climático, né, que a gente está passando aqui por um sufoco imenso. Maravilha. Vamos então começar o nosso bate-papo de hoje. Primeira Ora, coisa básica, o que é uma MP, para o nosso telespectador que não sabe? a MP é um ato normativo que ele é editado pelo presidente da República e ele pode disciplinar diversos temas que não os vetados pela Constituição Federal. A Constituição Federal, ele elenca de forma não só exemplificativa, mas exaustiva, quais são os temas dos quais o presidente da República não pode dispor de medida provisória. São as Então, petras. como? As regras petras, não é isso? Isso, porque ele não pode editar medida provisória que vá lá e termine por influenciar no orçamento. Isso tem que ser um ato normativo por lei, não pode ser medida provisória, não pode trazer na medida provisória nenhum acréscimo orçamentário. Então, existem vários dispositivos que são próprios da Constituição Federal que vedam a atuação do presidente da República. E o segundo requisito para a medida provisória é que ela tem que tratar de um assunto que seja relevante e urgente. Então, eu tenho que ter essas duas características: medida provisória, editada pelo Poder Executivo, presidente da República, na qual seja de uma matéria que tenha relevância, ou seja, tem que ser um tema que tenha ultra importância para poder não dispor do processo legislativo normal, que passa pela Câmara dos Deputados e Senado, e ele tem que ter urgência. Por que isso? Porque a medida provisória, uma vez publicada no Diário Oficial da União, ela passa a vigir imediatamente, a vigência dela é imediata. Então, toda medida provisória, ela vira lei do dia para a noite, e ela tem uma vigência provisória. De quanto tempo? 120 dias. Então, o presidente da República edita uma medida provisória, observando a relevância e a urgência. Ela passa a ser publicada no Diário Oficial. No dia que ela é publicada no Diário Oficial, eu tenho 120 dias de vigência daquela lei. Se dentro do prazo de 120 dias, o Congresso Nacional não apreciar aquela medida provisória, ela caduca, ela sai fora do ordenamento jurídico. Então, é o que a gente chama do princípio da caducidade de atos provisórios. Provisório, ele tem data de início e fim. Se nesse meio tempo o Congresso analisar e converter ela em lei, aí tudo bem. Mas se o Congresso não analisar, ela caduca e vai longe do nosso ordenamento. Maravilha. E, afinal de contas, o que é a MP 936 e qual a finalidade dela? A MP 936, quando ela foi editada pelo presidente da República, ela tinha por objetivo trazer mecanismos de manutenção de emprego. Essa manutenção de emprego, ela dispõe sobre dois focos principais. É a disposição da possibilidade da suspensão dos contratos de trabalho, ou seja, eu suspendo o contrato para não rescindir, para não cindir aquela relação. Ou eu reduzo a jornada e reduzo o salário daquele trabalhador
por um determinado período, para que empresas e trabalhadores tenham condições de passar por um período turbulento e mantendo seus empregos todos na formalidade. Então, o objetivo da MP 936, que hoje já está convertida na Lei 14.020, porque já passaram 120 dias da edição dela, o Congresso Nacional não só analisou, mas também alterou muita coisa, porque quando o presidente da República edita a medida provisória e ela chega na Câmara dos Deputados, ela é designado um relator daquela medida provisória. A da MP 936 foi o deputado Orlando. Então, o deputado Orlando Silva, ele fez várias inserções de dispositivos na MP. Essas inserções de emendas foram encaminhadas para o Senado Federal, foram ratificadas pelo Senado Federal e encaminhadas para o presidente da República. Então, quando ela nasce com a redução de salários e a suspensão de contratos. Quando ela tramita no Congresso Nacional, é colocado várias outras vertentes dentro dessa MP, que foi submetida para o presidente da República sancionar ou vetar. Olha só que coisa interessante, Carla. Durante a tramitação no Congresso Nacional, se inseriram vários dispositivos protetivos para os trabalhadores e que também traziam receitas para as empresas. Exemplo, para os trabalhadores, os sindicatos estavam tendo muita dificuldade de negociar no período de pandemia. Ter que fazer assembleia. O empresário também estava inseguro para poder ir para uma mesa de negociação. Então, um dispositivo que foi inserido no artigo 17 da MP 936 é o que dispõe sobre a ultratividade, que é a vigência prorrogada daquela convenção. Então, vamos supor, eu sou um motorista de transporte coletivo aí de Petrópolis. Uhum. E no curso do meu contrato, eu tenho meus aumentos, eu tenho os meus benefícios que são conquistados pelo meu sindicato. Exato. E o meu sindicato, em pleno período de pandemia, estava tentando negociar com os empresários de transporte, e os empresários de transporte disseram, olha, eu estou com a frota reduzida, o meu IPK não está legal, eu não sei o que é que eu posso fazer na negociação. E pela lei seca, aquela convenção que o sindicato conseguiu os benefícios para os trabalhadores, se chegasse à data base e ele não conseguisse negociar, os direitos iam para o brejo. Então, a gente introduziu o artigo 17 na MP. Para quê? Para dizer que durante o período de pandemia, todos os prazos vencidos e vencidos até janeiro de 2021 estavam prorrogados, ou seja, o direito dos trabalhadores, ticket de alimentação, a jornada de trabalho, tudo conquistado na negociação coletiva pelos sindicatos, estariam mantidos. Então, essa cláusula da ultratividade, para a gente que atua no ramo sindical, na defesa dos trabalhadores no setor coletivo, ela é de fundamental importância. Por quê? Ela não afasta a negociação, mas ela assegura direitos. Então, ela assegura direitos já conquistados. E aí, a gente introduziu esses dispositivos na tramitação dela no Congresso, chegou na mão do presidente Bolsonaro. O que é que o presidente Bolsonaro faz quando ele converte a Lei 936 a MP 936 na Lei 14.020? Ele veta 29 dispositivos. Praticamente, tudo que foi construído dentro do Congresso Nacional, o presidente da República foi lá e riscou. E publicou a Lei 14.020, riscando esses artigos. Além desse artigo da ultratividade, nós tivemos a inclusão de desoneração de folhas de pagamento para poder as empresas terem uma maior flexibilidade financeira. Foi vetado a questão do PLR, que é da participação dos lucros e resultados, que, pela medida, ele onerava a taxa de imposto, e a gente, durante a MP, a gente terminou trabalhando para que
o que fosse lucro não, e que fosse repassado para os trabalhadores não tivesse incidência de impostos de renda, né? Para poder o trabalhador receber aquele dinheiro naquele momento de extrema dificuldade. Mas aí foram vetadas e a gente está aí na perspectiva de possível derrubada de veto. Quando um presidente veta, coisa que o Congresso faz, o Congresso pode chegar lá e derrubar o veto do presidente. Então, nós estamos aqui também, é por isso que essa MP 936, ela está sendo tão dialogada, tão utilizada, né, enquanto Lei 14.020, porque ela ainda não está finda, ela ainda pode ter ressuscitado aqueles dispositivos que o Congresso Nacional colocou. Então, hoje nós temos uma Lei 14.020, decorrente da MP 936, mas com vetos, 29 vetos. Quando a sua fala é sempre ótima, deu para entender muitíssimo bem o momento que a gente está vivendo, e aí é muito importante a gente ressaltar para o nosso telespectador lá de casa que esse programa está sendo gravado em plataformas digitais e que hoje, agora, nesse momento da gravação, são 11 horas e 33 minutos da quarta-feira, dia 30 de setembro. O programa vai ser veiculado em breve, então, para ele entender o que a gente está falando, caso haja alguma mudança daqui, desse nosso momento de gravação, até a veiculação do programa. E aí é muito importante a gente pensar, Zilmar, eu queria que você me ajudasse a entender melhor essa questão, que é a seguinte: o presidente tem esse poder, né, de cargo estabelecido de criar a MP porque ele percebe a importância. No caso da MP 936, a gente está falando de um caso de calamidade pública, que é a questão da pandemia. Ou seja, de um dia para o outro, fecham os comércios, fecham os cinemas, não pode ter mais evento, não pode andar na rua, tem que ficar em casa, corta não sei o quê, abre os mercados, usa máscara, passa álcool gel, ou seja, é um momento de calamidade porque é diferente da vida convencional. Aí se criou. Só que se criou uma MP que era bem legal para ter sido criada rápida e tal, não sei o quê, mas que não era tão boa assim. É isso que os deputados fizeram? Transformaram aquele trabalho inicial num trabalho melhorado para oferecer mais direitos e mais qualidade e tal. É isso que é esse processo que passou pela Câmara? Exatamente. E aí a gente tem que fazer jus de que houve um acompanhamento parlamentar de forma excepcional. Várias reuniões, houve diálogo, várias entidades sindicais, confederações, sindicatos, federações tiveram a oportunidade de contribuir com a elaboração de emendas, né? Então, o sindicato que tinha lido a MP e disse assim, pera lá, o meu trabalhador aqui vai sofrer um pouquinho, porque ele recebia X e agora ele vai receber X menos Y. Então, eu quero que mude para que ele passe a receber X, se possível, mais Y e não menos. Então, houve uma atuação desses sindicatos, Carla, que foi louvável e ele trouxe um resultado palpável para o trabalhador, no sentido de que até a forma de cálculo, de cumulações, porque a gente estava passando por um processo de que quando a MP veio, ela precisava ser aperfeiçoada. Para quê? Para que os direitos dos trabalhadores que estavam em jogo ali, exemplo, salário, exemplo, jornada. Uma das melhorias que a gente trabalhou com várias emendas, mas infelizmente até agora não virou lei, é de que quando o empresário acorda com o empregado de fazer a suspensão do contrato de trabalho, não havia um dispositivo na lei que dissesse assim, como é que vai ficar o 13º? Como vai ficar o FGTS? Como vai ficar as férias? Eu suspendi e aí quando for agora que eu voltei a trabalhar, o meu 13º vai ser calculado de que forma? Vai ter aquele período computado para o 13º ou não? É como se eu não tivesse também trabalhado.
pela lei, pela CLT, nua e crua, suspensão de contrato de trabalho, suspende a contagem para férias e 13º. É um exemplo. Então, a gente trabalhou para que essa suspensão prevista na MP 936 não trouxesse essas consequências, que ela fosse computada exclusivamente para o pagamento salarial e não para as verbas dele decorrentes. Mas aí essa luta constante, a gente recebeu emendas de todo o país, assim, contribuições diversas, né, de sindicatos, mas que nem todas tiveram uma votação exitosa. Mas em alguns casos, a gente despertou a necessidade de uma melhoria do processo legislativo, com uma maior participação, porque também o Congresso, estando em home office, né, em teletrabalho, você não consegue encontrar tão fácil o parlamentar, o senador, o deputado, para poder lhe apresentar uma emenda lá para a gente. Então, foi uma força-tarefa. E o comentário que você fez da pandemia, eu faria até um adendo à sua fala, no sentido, Carla, de dizer assim, a pandemia, ela nos trouxe 10 anos de revolução no mundo do trabalho, que não tem volta. Esse é o nosso novo normal. Então, imaginávamos que o Brasil ia ter mais de 30% de trabalhadores home office em tão curto espaço de tempo, hipótese nenhuma. E agora nós temos. Nós temos aí uma mudança comportamental que ela foi aceleradíssima, ela foi feita, né, assim, de um dia para o outro, e que ela não vai voltar. Então, é importante a gente entender que o que está disposto na MP 936 também serve para que, nesse período, se promovam negociações, que eu aconselho sempre estar acompanhado do sindicato, para qualquer trabalhador, porque por mais que o trabalhador, Carla, entenda que ele pode negociar diretamente com o empresário, ele não sabe o que é que o sindicato já conseguiu coletivamente. Então, muitas vezes, eu tenho o meu sindicato que conseguiu botar uma cláusula lá dizendo que, olha, para 13º não, mas para férias ele vai computar. Ou seja, é algo melhor para mim. E se eu vou negociar com o empresário sem saber que o sindicato já conseguiu isso, eu termino abrindo mão de direitos. Então, esse período de adaptações, de remanejamento de contratos de trabalho, precisa ser, inclusive foi prorrogado através do decreto 10.422 e depois pelo decreto 10.470, onde prorrogou o tempo de suspensão, onde prorrogou o tempo de redução de jornada, a gente termina tendo aí um ambiente de adequações. Mas o trabalhador tem que ficar atento, o empresário também tem que ficar atento, que não adianta simplesmente deixar passar o tempo. Nós temos que aproveitar esse momento para entender que a nova realidade do mundo do trabalho nos impõe novas ações, novas características de contrato de trabalho e adequar. Adequar para poder, quando de fato a gente tiver uma vacina, tiver uma maior proteção, para que a gente possa se encontrar no mercado de trabalho já ok, já sabendo o que é que eu tenho direito, o que é que eu não tenho direito, qual foi a tecnologia que foi implementada, qual foi a que não foi, e sempre lembrando, a Constituição Federal Brasileira, ela diz que o trabalho é o direito que está mais relacionado à dignidade da pessoa humana. Então, um homem sem trabalho é um homem que se considera indigno. Então, não tem nada que baixe tanto a moral do que um homem desempregado, um homem, uma mulher desempregada. E aí, a gente tem que ver a característica desse novo trabalho para que a gente possa acomodar e dar dignidade para todos os trabalhadores, né? Então, empresários, trabalhadores, sindicatos, negociem, aproveitem esse momento, dialoguem e tragam os conceitos da MP 936 para uma nova realidade de trabalho que a gente está vivenciando. Fantástico. A sua fala a respeito da questão do trabalhador, eu acho que é muito propícia
e tem muito a ver com uma entrevista que nós fizemos aqui no programa Trabalhador em Foco com o filósofo Emanuel Taboas. Ele disse que essa sociedade capitalista que a gente vive, né, ela alterou uma coisa muito primordial, muito básica. Era mais ou menos assim: todos éramos cidadãos e nos tornávamos trabalhadores. E aí, por conta desta sociedade capitalista em que a gente precisa estar inserido, nós somos trabalhadores para então sermos cidadãos. E se não somos trabalhadores, quase que perdemos o nosso direito à cidadania, perdemos a dignidade. E aí, quando a gente, sem perceber, com os nossos conceitos antecipados, e aí o preconceito, né? A gente olha para um morador de situação em rua e você quase que acha, mesmo sem querer, que ele não é humano, porque você tem essa relação com o trabalho para poder nortear essa questão. E essa já é a segunda ou terceira vez que em outros programas eu relembro essa questão que o Emanuel Taboas falou para a gente aqui no programa, que eu acho que é tão importante da gente entender a importância e o papel do trabalho e do trabalhador, e da gente estar o tempo todo discutindo a questão da legislação para melhorar a qualidade de vida do trabalhador, para que ele seja respeitado e para que ele não seja visto apenas como trabalhador, mas como um cidadão que também é trabalhador, né? Agora, sem dúvida, eu vou procurar esse programa para assistir, porque eu achei que a forma como ele trouxe para o sentido figurado foi fantástico, foi fantástico. Já sou fã de carteirinha. Emanuel, tive o prazer de estudar no mesmo colégio que o Emanuel, ele era um pouquinho mais velho que eu, e aí nos reencontramos numa entrevista e foi muito interessante para falar que o pensamento dele me fez me realocar enquanto cidadã, enquanto jornalista, enquanto eu penso essa minha prática profissional aqui no Trabalhador em Foco, de levar o conhecimento para o trabalhador que está lá em casa, sabe? É para isso também, é para dar mais dignidade para todos nós que somos trabalhadores. E aí a questão é a seguinte: nossa lei agora, doutora, dia 30 de março, foi vetada, né? Teve um monte de veto pelo presidente. E aí o que está acontecendo agora? Conta para mim. Agora, inclusive hoje, por volta das 9 horas, hoje, dia 30, às 9 horas, dentro do Congresso Nacional, Carla, a gente trabalha com deputados e com senadores, mas quem faz a articulação política são os líderes partidários, os líderes de oposição, os líderes do governo. Então, houve uma reunião de líderes, tendo em vista que o deputado Rodrigo Maia, que é o presidente da casa, que vai analisar inicialmente os vetos dados nessa MP, ele está com Covid e está afastado, não iria poder presidir essa sessão de votação de vetos, que é de fundamental importância. Então, houve um acordo de líderes para que esses vetos fossem votados semana que vem. Certo. Por que isso? Porque quando vai se aproximando também do período eleitoral, a pressão em cima dos parlamentares de temas que são nevrálgicos, que têm uma sensibilidade maior, ela amplia, ela aumenta. Então, quanto mais próximo do período eleitoral, eu acredito que a gente possa ver até mais chance de fazer essa derrubada de vetos e nos tornar mais amparados legalmente para ultrapassar esse momento de fragilidade das relações contratuais no mundo do trabalho. Afinal de contas, o trabalhador precisa entender que todos nós, trabalhadores, somos maioria. E quando vamos pensar em quem votar a favor de quem pensa contra o trabalhador é votar contra si. Então, assim, é importante também acompanhar essas votações para entender quais são os partidos que estão pensando no trabalhador, quais são os nomes que estão atrelados a outros nomes e que são a favor ou contra do trabalhador. Aqui em Petrópolis, eu, trabalhadora, tenho que olhar para os meus 13 candidatos e perceber qual é muito amigo daquele deputado ou daquele senador que votou contra o meu direito como trabalhador. Porque, em via de regra, nós convivemos e comungamos com pessoas que têm opiniões
similares. Então, agora, estamos no momento de esperar essa votação. Sem dúvida. E é importante esse acompanhamento, e quando a gente fala da proximidade do período eleitoral, Carla, é nesse sentido, é do despertar, é do poder do voto. Né? Às vezes a gente reclama da situação que nós estamos vivendo, sente na pele, né? E todo esse cenário confuso que nós estamos passando, difícil que nós estamos passando, mas é nos dado a oportunidade de, seja com o voto na esfera municipal, estadual, federal, escolhermos representantes que possam vir a trabalhar no sentido de nos amparar e de trazer aquilo que nós acreditamos importantes para a nossa vida em sociedade. Então, a eleição, quando a gente coloca o princípio eleitoral da escolha, né, da oportunidade de escolha, ele deve ser feito com muita consciência, deve ser feito mediante não a promessas que são rápidas e ligeiras, nós temos que ter rápidas e passageiras, né? A gente tem que fazer com o pensamento de que aquele voto, de fato, influenciará por toda a política pública que será aplicada pelos próximos 4 anos na sua vida. Então, como eu quero estar e quem é que vai me representar nos próximos 4 anos? Então, isso é fundamental. E eu vejo que esse período eleitoral nos trouxe uma diversidade de candidatos, que esses candidatos muitas vezes têm alinhamentos políticos em alguns temas, mas você, trabalhador, você que vota, você tem que entender que esse alinhamento ele tem que ser transformado em ações. Então, vamos questionar quais são as ações que de fato você quer promover para um determinado fim. Porque isso é que vai te dar a segurança de um voto adequado, de um voto que é consciente. Maravilha. Silmara, nosso tempo estourou. Queria te agradecer mais uma vez por despender do seu tempo para compartilhar informações comigo. É sempre um imenso prazer conversar com você. E voltamos a nos falar em breve, logo que a MP, que virou lei, passar novamente pelo Congresso, para a gente ver, afinal de contas, o que aconteceu e qual é esse novo momento da legislação com relação a esse assunto. Obrigada de verdade, foi um imenso prazer. Um prazer foi meu, estarei sempre à disposição e um abraço aí em todos em Petrópolis. Um grande cheiro. Um grande cheiro. Obrigada por casa que ficou com a gente volta em breve com um novo programa, sempre tentando compartilhar com você conteúdo, pensamento, para que a gente possa seguir trabalhando dignamente. Um abraço grande e até o próximo programa. Tchau, tchau.